pessoal! Vamos hoje para a aula 2 de português, páginas 229 e 232. O texto 2 é um artigo de opinião, ou seja, quem escreve dá a opinião dele e também ele cutuca para a gente dar a nossa opinião sobre certo assunto. Como nós estamos ainda falando sobre o trabalho infantil, aí tem essas perguntinhas para começar. Com que atividades as crianças devem se ocupar enquanto estão em fases de desenvolvimento e crescimento? Resposta para pensar e é oral, tá bom? Que consequências o trabalho infantil pode causar? Se uma criança está submetida a esse trabalho infantil, o que pode acontecer? Aí no artigo de opinião a seguir, o autor demonstrará o que pensa sobre o tema. Por que criança não pode trabalhar? A opinião dele e ele está expressando a opinião dele, ok? Leiam e aí a gente vai responder o entendimento do texto. Ao escrever um artigo de opinião, o autor precisa mostrar o que pensa sobre determinado assunto. Para isso, ele usa argumentos, que são as razões pelas quais ele defende o seu ponto de vista. Quando a gente tem a nossa opinião, a gente não defende ali, não, eu acho isso, eu acredito nisso, né? Quando alguém escreve um artigo de opinião, ele tem que fazer isso bem feito, né? Aí tem lá, a primeira perguntinha é oral. Do que trata o texto que você acabou de ler? 2. Para escrever. No título do texto, o autor faz uma pergunta. Que resposta você daria a ela? Para a pergunta: por que criança não pode trabalhar? No primeiro parágrafo, o autor cita algumas ocupações para as crianças. Quais delas você faz quando não está na escola? A 1 e a 3 são respostas orais, tá bom? 4. No final do primeiro parágrafo, o autor afirma que a criança precisa aprender a ler o mundo. Ler o mundo, o que isso significa? 5. A pessoa que escreve um artigo de opinião pode ser chamada de articulista. Circule no texto o nome do articulista que escreveu o artigo lido. Quem escreveu esse artigo? 6. No início do texto 2, o autor já indica qual é o ponto de vista dele. Volte ao texto e sublinhe a frase que contém a opinião dele. 7. De acordo com o autor, quando uma criança trabalha, o que acontece? 8. Um dos argumentos que Hélio Matar usou para embasar, para afirmar, para provar ali sua opinião, foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado ECA, né? Que é onde tem as leis. Opa, já vai falar. O que você conhece sobre o ECA? Por que o autor recorreu a esse documento? E em sua opinião, o ECA é importante por quê? Né? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, tem todos os nossos deveres como adultos para com as crianças e os adolescentes. Criança tem direito a isso, tem direito àquilo, tem tudo ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado de ECA também, né? Que são as iniciais. 9. Releia um trecho do último parágrafo para responder as questões. É preciso que os governos, as famílias e as empresas estejam atentos e prontos a ajudar as crianças que trabalham, tirando-as dessas atividades, garantindo que elas possam estudar e ajudando suas famílias a acolhê-las com dignidade e carinho. Que solução o autor sugeriu para o problema abordado no artigo de opinião? Você concorda com a solução proposta pelo autor do texto? Por quê? O artigo de opinião ele pode ser finalizado de várias maneiras. Uma delas é por meio de uma proposta de solução para o problema abordado. É uma das
das maneiras. O cartaz ao lado é parte de uma campanha do Tribunal Superior do Trabalho, TST, para combater o trabalho infantil. Leia com atenção e responda as questões. O que está retratado na imagem? De acordo com o cartaz, no Brasil, quantas crianças e jovens trabalham? Qual é o objetivo do cartaz? E qual o significado da frase? Trabalho infantil. Você não vê, mas existe? Conversa no Zoom, tá? Essas questões vão ser respondidas oralmente. 11. O que há em comum entre o cartaz da atividade 10 e o artigo de opinião estudado? Nos dois fala-se de crianças que brincam ou os dois tratam de trabalho infantil? Fácil, né? 12. O artigo de opinião começa apresentando um fato que poderia ser ilustrado pelo cartaz. Que frase do artigo mostra isso? A resposta da 12 ela é oral, tá bom? E aí a gente tem o último, aí vem história do livro de português desse ano. Acabando os livros, hein, pessoal? Páginas 262 e 263. Pessoal, leiam esse texto, ela é maravilhosa e ela é novinha, jovem defensora da paz, que é a Malala. Tem livros sobre ela, tem muita coisa na internet sobre ela. Ela é uma menina, começou até mais nova, né? Agora já cresceu mais, mas menina conhecida mundialmente por ser uma pessoa que vai atrás de correr pelas coisas que ela acredita. Isso é bem legal, tá bom? Leiam esse texto que ele é bem interessante. A história dela é bem legal. Até aqui, pessoal. Bonitinha, né? A bonequinha que eu peguei. Sextou até a hora do Zoom. Beijo.